Ok, acho que a gente tá pronta. Hoje vamos fazer uma imersão, assim, num dos perfis mais complexos e, eu diria, fascinantes do Eneagrama. Com certeza. O tipo 4, que as fontes chamam de o intenso, o romântico. O individualista. É, um convite e tanto. Porque falar do tipo 4 é olhar para a experiência humana da falta, sabe? Daquela busca por um significado que parece que tá sempre escapando. Exato. É uma jornada que começa com aquela sensação bem persistente de que falta alguma coisa essencial em mim e vai em direção à descoberta de que a plenitude talvez seja um lugar interno. Exatamente. E para guiar essa nossa conversa, a gente compilou uma série de textos de teóricos como Oscar Ichazo, Cláudio Naranjo e outros materiais que detalham essa estrutura. E a nossa missão aqui não é só descrever Não mesmo. essa visão de mundo e, mais importante, qual é o caminho de volta para casa, sabe? Pro equilíbrio. Como que essa profundidade toda, que muitas vezes é fonte de dor, pode se tornar um maior trunfo pro crescimento? O fascinante aqui é justamente essa transformação. É entender como uma identidade que foi toda construída sobre a sensação de ser diferente pode encontrar paz naquilo que é comum, sem perder a sua singularidade. Vamos explorar essa jornada. Perfeito. Para começar, então, as fontes pintam um retrato que é cheio de contrastes. Descrevem pessoas super atentas a si mesmas, sensíveis, introspectivas, mas o que mais me chama a atenção é essa dualidade. Por um lado, uma honestidade emocional que é quase brutal, uma coragem de se mostrar por inteiro, e, por outro, uma tendência a se isolar, a se sentir vulnerável e, como dizem os textos, cheio de defeitos. Como é que essas duas coisas convivem? Olha, essa é a grande dança do tipo 4. A busca pela autenticidade é tão, mas tão intensa que eles sentem a necessidade de mostrar tudo, as luzes e as sombras. Só que, ao mesmo tempo... Vem o medo. Exato. Vem a convicção de que essas sombras são maiores e mais defeituosas que as dos outros. Isso cria um medo que paralisa, o medo da exposição. Eles querem ser vistos na totalidade, mas morrem de medo de que, se forem vistos de verdade, vão ser rejeitados. E tem uma visão do Oscar Ichazo que eu achei genial. Ele fala de um caráter excessivamente raciocinado. Uma busca constante por belas razões para o sofrimento. Sim. Isso é muito característico. Os exemplos são quase poéticos na angústia deles, né? Por que nascer mulher? Por que ninguém me ama? Por que tem que chover justo quando eu vou às compras? Não é só um questionamento, parece um fardo. Uma necessidade de encontrar um motivo grandioso para a dor do dia a dia. E se a gente conecta isso a um quadro maior, essa busca por belas razões é, na verdade, uma tentativa de dar sentido a um sentimento que vem bem antes da razão. A paixão da inveja. Certo. E aqui, olha, é super importante a gente esclarecer uma coisa. Não estamos falando da inveja de querer o carro do vizinho. Nada disso. É algo mais profundo, né? Mais existencial. Exatamente. O mais contraintuitivo aqui é que a inveja do tipo 4 é uma cobiça existencial. Eles olham para a aparente simplicidade com que os outros vivem a vida. A facilidade, né? Isso. A facilidade em ser feliz, em se encaixar, em pertencer. E sentem que não receberam um manual de instruções. É como se todo mundo tivesse nascido com uma peça fundamental. E eles não. Essa é a verdadeira carência. Nossa, isso explica a insatisfação crônica. O presente é sempre falho, o aqui e agora é meio cinza, a magia está sempre no que foi perdido no passado ou naquilo que é inalcançável no futuro. É a idealização do que está ausente. E essa paixão, ela se alimenta de uma fixação mental que as fontes chamam de melancolia. Um dos textos descreve isso como a ideia de que a personalidade se desconectou da fonte divina, deixando um vazio. A melancolia, então, vira uma espécie de refúgio. É uma doce tristeza, uma emoção que, paradoxalmente, se torna familiar, confortável. Ela reforça a identidade de ser alguém profundo, complexo, especial. Alguém que sente mais do que os outros. Então, essa visão de mundo tão particular, ela tem uma origem. As fontes falam da criança ferida. Qual é a história que essa criança conta para si mesma? A história central é de abandono, ou de desconexão.
Seja por um evento real, ou o que é mais frequente, pela percepção da criança. Ela sentiu que não foi vista na sua essência, que a sua singularidade não foi compreendida ou espelhada pelos pais. Ela se sentiu diferente. Diferente. E internalizou essa diferença como um defeito fundamental. A mensagem que ficou foi: tem alguma coisa de errada comigo, por isso não sou amado como eu deveria ser. Então a estratégia é quase uma fuga para frente. Tipo, em vez de esconder a ferida, a personalidade a transforma numa espécie de medalha, numa identidade especial. Precisamente. Essa é a questão central que a ferida levanta. Para compensar essa sensação de que falta algo, a personalidade constrói um ego todo baseado em ser único, autêntico e incompreendido. E aí a busca por beleza, por arte. Exato. A busca por profundidade e significado. Tudo isso vira um motor para preencher esse vazio. A vida se torna uma grande performance estética, emocional. Uma busca pelo amor impossível, pelo sonho inalcançável. Tudo para tentar recriar, simbolicamente, aquela conexão original que se perdeu. Uma busca que, curiosamente, parece sabotar a própria realização, né? É como se realizar o desejo fosse uma ameaça, porque aí o objeto se torna real, comum, e perde a magia da idealização. O desejo é mais intenso que a posse. A fantasia é bem mais segura que a realidade. Mas essa dor toda não se manifesta de uma forma só. As fontes, especialmente o naranjo, descrevem sabores diferentes dessa intensidade, os subtipos, e eles são, drasticamente diferentes. Vamos aprofundar isso. O primeiro é o de conservação, que ele chama de tenacidade. A palavra em espanhol que usam é sufrido. E é a palavra perfeita. É aquele que aprendeu a engolir muito e suportar a dor sem piscar. É a pessoa que internaliza o sofrimento e transforma isso numa virtude, numa prova de resistência. Aquela pessoa que você pergunta tudo bem e ela responde tudo ótimo, com o olhar de quem acabou de lutar uma guerra sozinho. Exatamente. E ela tem orgulho disso. O exemplo de Lawrence da Arábia, que treinava para suportar a dor apagando fósforo com os dedos, é muito forte. É um recado para um outro invisível, quase um apelo. Olha como eu aguento sem reclamar. Você me ama agora? A resistência vira uma moeda de troca. A dor é a credencial de valor. Isso. Agora, se a gente for para o outro extremo do espectro, a gente encontra o equátro sexual. Se o de conservação é o sofrido, este é o insofrível. Insofrível? Nossa. O nome que a fonte dá é ódio ou competitividade. Parece bem mais agressivo. É a inveja que se externaliza. É uma inveja oral agressiva que morde. A analogia que o naranjo usa é o pecado de Caim. Eu invejo que você tem, a sua facilidade, a sua felicidade, e, portanto, eu te destruo. Mas não literalmente, claro. Não, claro, é uma destruição simbólica. Ela se manifesta como invalidação, arrogância, desprezo. Se o outro tem algo que ele deseja, em vez de admirar, ele ataca, critica, diminui e desvaloriza. É uma forma de dizer, isso que você tem nem é tão bom assim, para não ter que sentir a dor da própria falta. É uma competitividade que nasce do mesmo lugar de carência, só que em vez de aguentar, ataca. E ainda falta um, que talvez seja o mais paradoxal de todos, o equátro social. Sim, o social, focado na vergonha. Esse é o contratipo, a pessoa que muitas vezes nem parece um tipo 4 à primeira vista. Como assim? Ao contrário do sexual que projeta a raiva para fora, ou do conservação que engole, o social internaliza a sensação de inadequação e a transforma em vergonha. Ele se compara constantemente com os outros e sempre se sente inferior, defeituoso. Pera, então, enquanto os outros dois subtipos criam uma identidade de especial, um por ser o mais resistente, o outro por ser o mais intenso, o social se destaca por ser o mais defeituoso? É exatamente isso. A sua forma de ser especial é através do próprio sofrimento e da própria inadequação. Ele se torna o campeão da autodepreciação. A vergonha vira a sua identidade, a sua forma de atrair compaixão e de se explicar por que se sente tão desconectado dos outros. Nossa, é impressionante como a mesma ferida central, a sensação de falta, pode gerar 3 estratégias tão diferentes: aguentar, atacar ou se envergonhar. O que nos leva à pergunta mais importante:
Como se navega por essa intensidade de forma construtiva? Como se encontra o equilíbrio? Bom, o caminho de crescimento não é sobre deixar de ser profundo ou sensível. Isso seria uma violência. É sobre encontrar um chão para toda essa intensidade. As fontes falam dos pontos de estresse e segurança. Sob estresse, o tipo 4 vai para as características menos saudáveis do tipo 2. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando a sensação de falta aperta, ele pode se tornar muito dependente da aprovação dos outros. Começa a ajudar, a querer se conectar, mas de uma forma carente, sabe? Quase cobrando um retorno. Ele oferece ajuda esperando receber amor e validação em troca, o que só aumenta a frustração, porque a motivação não é genuína. É uma tentativa desesperada de preencher o vazio através do outro e que acaba afastando as pessoas. Certo. E o caminho inverso, o caminho do crescimento? É o ponto de segurança, a integração das qualidades positivas do tipo 1, o perfeccionista. E aqui tem uma frase numa das fontes que eu acho libertadora. Ao se mover para o 1, o tipo 4 passa a ser mais crítico com as coisas, não se achando tão ruim. Isso é uma virada de chave. A energia crítica, que antes era uma arma de autodestruição, é redirecionada para o mundo, de forma objetiva. Exatamente. Ele se torna mais objetivo, disciplinado, com os pés no chão. A imensa energia emocional que antes ficava girando em círculos no mundo da fantasia, da lamentação, agora é canalizada para a ação com propósito. É a artista que não só sente a dor do mundo, mas que se disciplina para terminar a pintura. É o escritor que não só sonha com a grande história, mas que senta e escreve o livro. A profundidade encontra disciplina, a sensibilidade encontra ação. E essa jornada leva a qual destino? Se a paixão é a inveja, qual é a virtude que a equilibra? A virtude é a equanimidade. E equanimidade para o tipo 4 não significa se tornar indiferente ou frio. Pelo contrário, é a capacidade de estar presente com todas as emoções, a alegria e a tristeza, o prazer e a dor, sem ser sequestrado por elas. Encontra valor no presente. Sim, no comum, no ordinário. É descobrir que a plenitude não está numa fantasia distante, mas na aceitação radical de si mesmo e da realidade, aqui e agora. É parar de procurar a peça que falta e perceber que o quebra-cabeça já está completo, talvez de uma forma que não se esperava. Perfeito? O objetivo não é suprimir a emoção, é dar a ela um recipiente. É aprender a apreciar a realidade sem precisar romantizar a dor ou idealizar o que não se tem. É descobrir o sagrado no cotidiano. Resumindo a nossa conversa, então, a gente partiu da essência do tipo 4, como essa busca por identidade a partir de uma sensação de falta. Vimos como isso se manifesta de formas muito diferentes nos subtipos e como o caminho de crescimento passa por ancorar toda essa profundidade na objetividade e na ação, se inspirando no tipo 1. A sensibilidade e a profundidade são dons, e o desafio é como trazê-los para o mundo sem se afogar neles. Exatamente. É um caminho de volta para casa, para o momento presente. E essa ideia toda me deixa com uma última reflexão, assim, uma provocação final. Manda. As fontes conectam muito o tipo 4 à arte, à beleza, à expressão da dor, e isso levanta uma questão. A crença de que a grande arte ou a verdadeira profundidade só podem nascer do sofrimento. Será que é uma verdade universal? Ou é a história mais bela e talvez mais convincente que a personalidade do tipo 4 conta a si mesma para dar um sentido nobre à sua dor? O que poderia ser criado não a partir de um lugar de falta, mas um lugar de plenitude.